Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. É um prazer mais uma vez estar com todos vocês aqui nesta gravação. Você que faz parte do grupo de oração, a Igreja Nações da Glória de Deus, né? Bom, Deus colocou uma palavra no meu coração para que eu viesse compartilhar com todos vocês aqui, né? A mesma palavra que eu preguei hoje de manhã aqui na igreja. Então, no livro de Tiago, capítulo 4, do versículo 7 até o versículo 10, tá? Então diz assim: sujeitai-vos, olha o que o Espírito Santo está falando, sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti o diabo, que ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, né? E lamentai e chorai, né? E chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza, né? Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Amém, amados, no nome do Senhor Jesus. O que Deus Ele quer falar hoje conosco através dessa palavra? O que o Espírito Santo quer nos ensinar, né? Quando se fala aqui logo no versículo 7, a primeira palavra, sujeitai-vos a Deus. O que significa isso? É a pessoa, né, ela reconhecer que há uma necessidade dela se submeter a Deus, dela se render diante de Deus, né? Se humilhar, reconhecer a sua insignificância diante de Deus, para que o nome dele seja glorificado sobre a vida dela. Isso é fundamental, isso é muito importante, porque quando nós fazemos isso, quando nós reconhecemos a nossa insignificância, quando a gente abre o nosso coração para se voltar para Deus, para se humilhar diante dele, andando na obediência da palavra dele, nos caminhos do Senhor, nós passamos a nos consagrar, a nos santificar cada vez mais. E quanto mais a pessoa ela estiver cheia da presença de Deus, maiores são as possibilidades de Satanás bater retirada dos caminhos dela e da vida dela. Está dando para entender, amados? Então, né, tá aqui, olha, sujeitai-vos a Deus, né, e resistiu o diabo, que ele fugirá de vós. Que ele fugirá de vós. Então, às vezes, você que está aí do outro lado, você está passando por situações difíceis na sua vida, porque você, de repente, ainda não abriu o seu coração para reconhecer a Deus como o único Salvador da sua vida, como única solução da sua vida. De repente, você ainda não abriu o seu coração para se humilhar diante do Senhor e procurar a viver na dependência de Deus, né? Na dependência de Deus. E é isso que Deus ele quer. Deus nos chama a atenção através dessa mensagem para que a gente venha aprender a viver na dependência dele, porque Deus ele quer mudar a história da sua vida. A história da sua vida. Quando a pessoa, né, ela passa a se consagrar, se santificar mais diante de Deus, né, não tem como as trevas permanecer, porque está escrito que aonde houver a luz, as trevas têm que sair. As trevas têm que sair. E no momento como esse, de santificação, de consagração, né, no momento como esse, as pessoas que se santificam, que se humilham diante de Deus, que se consagram, né, por ela não ter, muitas das vezes, não ser selada pelo Espírito Santo, não ter o batismo do Espírito Santo, ela acaba sendo batizada. Por que eu falo isso? Porque o batismo do Espírito Santo é fundamental na vida do cristão. É fundamental. Porque é ele que nos dá a garantia da certeza da nossa salvação. É ele que nos dá a direção de tudo. É ele que nos avisa para que a gente não venha cair em tentação, não venha cair no pecado. Tem uma passagem na Bíblia que o apóstolo Paulo lhe diz: aquele que não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Pastor Wagner,
o senhor está dizendo que eu não sou de Deus? Eu não, mas a Bíblia relata isso, né? Não estou dizendo que você não é de Deus, não é isso, mas nós não somos nada sem o Espírito Santo. Está dando para entender? Porque é o Espírito Santo que dirige as nossas vidas, que faz com que nós venhamos resistir às tentações, que nos dá direção para que a gente venha vencer os obstáculos, os desertos. Quantas vezes, de repente, você que está aí do outro lado, já sentiu desejo no seu coração de abandonar tudo, de largar tudo, de jogar tudo para o alto, mas você não fez. Por quê? Porque de repente você é selada pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo tem falado no seu coração: não faça isso. E Deus, Ele quer te abençoar, Deus, Ele quer te restaurar, Deus, Ele quer mudar a história da sua vida. Então aprenda isso, amados. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resistir o diabo, que ele fugirá de vós. Como é que eu posso resistir a Satanás? Através da minha perseverança diante de Deus, através da minha fé. Ou eu creio, ou eu não creio. Amém? Que Deus abençoe a todos e que a paz de Cristo possa reinar no coração de cada um de vocês. Fique na paz e um grande abraço.